Oi. Cadê vocês? Quem tá me ouvindo, dá um joinha aí. Se o áudio tá bom, coloca 10 pra eu saber. Vou tentar colocar. Deixa eu só apoiar aqui direitinho. Vocês estão me ouvindo bem? Escreve 10 aí, ou não tá dando pra digitar, que eu não lembro. Aí, agora eu sei que vocês estão me ouvindo. Calma que vai dar certo. Aí, pronto. Oi, Késia! Vanessinha, minha best. Obrigada. Gente, até que enfim esse Periscope! Uhul! Vocês pediram o assunto e eu tô aqui pra falar. Então vamos lá, eu nem vou esperar muito as pessoas entrarem, vou começar pra vocês não esperarem muito tempo, né? Não é legal vocês ficarem esperando. E também porque depois quem entrar pode assistir durante 24 horas, então tudo bem. Vamos lá, o assunto de hoje. Primeiro, como tá entrando, eu vi que tá entrando pessoas que, pelo menos eu acho que não me conhecem ainda. Meu nome... Vanessinha. Meu nome é Eveline Torres, eu sou coach de mulheres. E pra quem não me conhece ainda e gostaria de me conhecer, no final eu vou até colocar minhas redes pra quem quiser. Se não quiser também, não vou encher muito aqui o tempo de vocês. Vamos lá. Eu vou falar sobre um modelo de agenda que é baseado no livro do Stephen Covey, não sei se é assim que fala, vocês me corrijam, que a Moniane já sabe essa agenda, tem gente aí que já sabe essa agenda, são os meus clientes que eu vi que estão entrando aí, e tá no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ótimo, eu vou passar o modelo de agenda que tem lá, só que eu fiz umas adaptações, incluindo alguns princípios de coaching. Então, ela tem uma modificação que é só minha e quem tem é só eu e os meus clientes. Então, se você quer saber qual é essa modificação, você aguarda até o final, assiste até o final, que aí você fica sabendo, tá bom? Essa agenda ela é baseada em papéis, né? Nós temos diversos papéis, eu acho que não tem ninguém que tem mais papéis do que mulher. É esposa, ou namorada, ou noiva, principalmente noiva. Noiva tem uma agenda, né, cheia de coisa. Mãe, dona de casa, algumas são empreendedoras, outras são funcionárias, né? E assim, esposa, já falei, 5 papéis. E você também tem o seu papel com você mesma, de cuidar de você. Que quando a agenda é tumultuada, é o primeiro que a gente, deixa de lado, né? E o nosso papel com a gente mesmo tem de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa alimentação. Enfim, nós temos diversos papéis. E esses papéis, cumprindo bem esses papéis, é que faz cada área da nossa vida andar, né? Cada área da nossa vida ter ali a sua atenção. E o que acontece? Geralmente as mulheres vêm me procurar no coaching e quando a gente vai analisar como está a situação da vida delas, tem áreas da vida delas que estão críticas, que elas não têm satisfação nenhuma. Hoje eu atendi uma cliente, a primeira sessão dela, e assim, teve 2 áreas da vida dela super importantes e que ela falou assim, eu falei, qual o seu nível de satisfação com essa área de 0 a 10? E ela me falou assim, 0. Eu falei, 0 mesmo? 0, 0? 0. Não tô nem um pouco satisfeita com essa área. E 2 áreas importantes, uma relacionamento amoroso e outra, não me lembro exatamente agora. Diversão e hobbies, né? E como ela gostava de aproveitar a vida, 0. Então, às vezes, nem todas as áreas da nossa vida estão críticas, mas
se a gente negligencia algumas áreas, elas dão aquela sensação de que nossa vida tá péssima, que a nossa vida não tá andando, né? Então, essa agenda, ela é baseada em papéis. Então, se você cumpre uma agenda baseada em papéis, você tem metas para cada papel da sua vida, para cada papel que você desempenha, você mantém as áreas da sua vida em equilíbrio. Você mantém todas as áreas com atenção, né? E você consegue controlar isso. Primeira coisa que essa agenda ela é semanal. Não adianta você querer cuidar de todas as áreas da vida e você fazer a sua agenda diária. Você acordou, pega a agenda. O que eu tenho para fazer hoje? Isso se chama lista de tarefas e não é agenda. Isso é uma lista de tarefas. Você vai acordar, vai lembrar o que você tem que fazer hoje. E aí você pode esquecer algo super importante. Ou você pode colocar coisa demais, ficar super ansiosa porque tem muita coisa para fazer no dia. E no final do dia, por não conseguir, pode ficar o quê? Super frustrada por não ter conseguido fazer aquele tanto de coisa que você se propôs a fazer. Não é isso que acontece geralmente com a gente? Eu fazia isso, eu acordava, colocava, hoje eu tenho que fazer isso. E aí começava a fazer, quando chegava no final do dia, o mais importante talvez tinha ficado para trás. Porque a gente foi no modo automático. Então a primeira coisa da agenda, se você quiser anotar aí, defina quais papéis você desempenha. Eu, profissional, o meu papel comigo mesma, como pessoa, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa. E vai colocando os seus papéis. A Larissa é mãe de 3. Eu falo pra ela que eu tenho que aprender muito com ela. Ela é mãe de 3 meninas. E ela é super produtiva. Eu falo, Larissa, eu que tenho que aprender com você, tá bom? Adoro. E aí, você vai delimitar, definir os seus papéis. Primeira coisa. Segundo passo. Você vai definir um dia da semana, uma hora, né, pra você fazer isso. Uma hora que ninguém vai te interromper, que ninguém vai chegar lá e te tirar a concentração. E vai definir uma hora. Pode ser um domingo à noite, pode ser uma segunda de manhãzinha. Uma hora que você vai ter só pra você. Ótimo. Terceira coisa. Pra cada papel, você vai definir metas. No máximo, não vai definir 10 metas para cada papel. Não adianta, a agenda não vai funcionar para você. Você vai definir de, no mínimo, 2, até no máximo 4 metas por papel. Então, vamos lá, Eveline, mas dona de casa, eu tenho que colocar tudo, eu tenho que colocar... lavar roupa, passar roupa, arrumar casa... Não, porque isso é uma rotina sua. Eu quero que você coloque as coisas que só dependem de você. Porque, vamos lá, tem um papel que tem 1 milhão de coisas para fazer, mas tem tarefas que você pode delegar. Quais são as tarefas que não são delegáveis? Que só você pode fazer? Essas tarefas... elas entram nas metas que você vai definir para cada papel. Por quê? Você tem o seu filho, ele já está com 5 anos, 6 anos. Você pode ensinar ele arrumar a cama dele? Ele não pode ter responsabilidades também? Você não pode colocar sua filha também para fazer responsabilidades que te ajudem? Né? Você pode fazer isso. Você pode dividir algumas responsabilidades com o marido, coisas que vai ser responsabilidade ele fazer, né? Lá em casa eu falo que eu não gosto de levar o lixo. Então, por favor, leva o lixo. É sua responsabilidade. À noite, lá em casa a gente tem o Boris, inclusive ele tá aqui em algum lugar debaixo do meu pé. Eu tenho um bulldog francês. E à noite é responsabilidade do marido passear com ele. À noite se vira. Não é responsabilidade minha. Eu passeio de manhã e ele faz o passeio à noite.
Ou seja, eu não preciso ficar sobrecarregando, eu não preciso ficar sobrecarregando com 3 passeios do cachorro, sendo que eu posso delegar alguns, né? Posso dividir as tarefas. Então tá bom, voltando às metas. Você vai definir 2 a 4 metas para cada papel. Então, qual é o seu papel de amiga? Às vezes você está muito mergulhada, né, no seu trabalho, muito mergulhada nas suas obrigações, e às vezes você está deixando muito de lado pessoas que realmente você ama, amigas, amizades que você não quer perder e que você tem que alimentar essas amizades, né? Então, delimita metas. Por exemplo, vou colocar aqui uma meta. No meu papel esposa, eu sempre delimito um tempo de qualidade para o meu marido. Então, pode ser esse tempo de qualidade, pode ser um horário que a gente queira sair junto, ou um horário que eu sei que às vezes ele está muito cansado, então ele chega em casa, eu vou preparar alguma coisa para ele comer, eu vou tirar um tempo para ele, que eu vou deixar o celular de lado, que eu vou silenciar o meu WhatsApp, que é frenético, e vou dar atenção para ele. Vou assistir um filme com ele, vou fazer uma massagem no pé dele. Então, não precisa todos os dias eu fazer isso, mas eu preciso tirar um tempo na minha semana para alimentar o meu relacionamento. Porque se eu não alimento o meu relacionamento com o meu esposo, daqui a pouco nós somos dois, como que fala? Desconhecidos dentro de uma casa, não é mesmo? E às vezes, por exemplo, com os filhos, eu não sou mãe ainda, mas eu conheço bastante a rotina de muitas mães que têm vários filhos. A Larissa, por exemplo, a gente compartilha muita coisa. Eu pergunto pra ela, falo, Larissa, me ensina. E tem a Rayane também, que ela não é mãe também, mas ela tem 2 irmãs, uma adolescente, uma criança que sempre ficam com elas, e ela é pedagoga. Então eu sempre estou compartilhando, ela sempre está compartilhando coisas comigo, porque ela desempenha o papel de mãe, às vezes, na educação das irmãs dela, na rotina das irmãs dela, e eu acho muito legal. Só que às vezes a gente entra na rotina tão frenética, leva pra escola, arruma pra ir pra escola, arruma o almoço, arruma o lanche, que a gente esquece do mais importante, o papel da mãe mais importante, que é tirar um momento com o filho, é perguntar como é que foi na escola, porque eu já atendi clientes que aconteceu coisas na escola com o filho que ela não percebeu e que ela não se deu conta de que estava acontecendo. Por quê? Porque ela entrou numa rotina tão frenética de atividades superficiais no dia a dia dela e que ela deixou a conversa com a filha de lado. E ela acabou não prestando atenção em algo importante que estava acontecendo com a filha dela. Então é para evitar esse tipo de coisa que a gente delimita uma agenda baseada em papéis. Então, vamos lá, acho que eu já dei exemplos suficientes em relação a isso, né? Por exemplo, papel com você. Você tem que cuidar da sua imagem, você tem que cuidar de você, porque é o primeiro papel que a gente deixa de lado quando a gente tá com a agenda cheia, né? É não arrumar o cabelo, às vezes não fazer a unha, não deu tempo, eu não importo. Tudo é mais importante, menos eu, né? A sobrancelha, e aí você fala, eu corrijo aqui, e vai deixando você de lado. Daqui a pouco você olha no espelho, fala, nossa, tô acabado. E a autoestima vai lá embaixo. E a culpa não é de ninguém, você que não deu atenção pra você mesma, né? Então, tocou aqui meu telefone. Então, vamos lá. Definindo 2 a 4 metas para cada papel, você vai agendar compromissos na agenda. Eu vou te mostrar aqui o modelo, inclusive no final eu vou falar como que eu posso passar esse modelinho aqui para vocês entenderem melhor. Aqui são os papéis, vai colocar cada papel que você desempenha. Aqui você vai colocar as metas para cada papel, né? Dentro desse papel, quantas metas você quer. Ótimo. Dentro dessas metas, talvez, por exemplo, papel comigo mesma. Toda sexta-feira no salão, 9 horas, já está agendado o meu horário lá.
Então, você vai colocar na sexta-feira os compromissos, que é o terceiro passo. Você marcar os compromissos na agenda. Tudo que tem data e hora marcada, aqui tá os horários, né? Do domingo, da segunda, da terça, da quarta. Então, você vai colocar tudo que tem data e hora no lugar. Por exemplo, domingo a partir das 18, eu tô na igreja à noite. Vou só colocar aqui para vocês visualizarem. Então, eu agendo aqui. Tem outro compromisso que eu tenho fixo. Eu tenho vários, porque eu tenho sessão de coaching, né, durante a semana. Então, eu vou colocar aqui usando a Vanessinha de exemplo. Então, quarta-feira, 2 horas, eu tenho sessão com a Vanessa. Então, eu coloco aqui. Ótimo, simples. Daí, você vai eliminar ali as metas que... Agendado não, que você furou comigo. Depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos lá. Daquelas metas, as que tinha hora e data, eu agendei. Eveline, as que não tem hora e data marcado, o que eu faço? Eu vou colocar como prioridades no dia. Só que, vamos supor que na segunda-feira eu tenho compromissos agendados quase o dia todo. O que acontece comigo, por exemplo? Na terça, quarta, quinta, os meus horários são lotados, né? Minha agenda de coach, ela tá lotada. Então, eu não agendo quase nada fora disso. Mas na segunda de manhã, é um horário que geralmente eu reservo para resolver as coisas mais importantes da minha agenda. Então, na segunda de manhã, por exemplo, seria um horário que eu poderia agendar tarefas, que são aquelas metas que eu coloquei para cada papel e que não tem data e hora marcada. Um exemplo. Vou fazer um exemplo que engloba as duas. Eu tenho que marcar uma consulta com o oftalmologista. É uma tarefa, não é uma tarefa? Eu posso colocar, por exemplo, para amanhã. Vou colocar aqui amanhã, marcar consulta. Porque hoje está fechado, não dá para marcar. Então, eu vou colocar aqui como uma prioridade do dia de amanhã. E não nos compromissos, mas como tarefa. Entendeu? Marcar a consulta. Amanhã, eu liguei, marquei a consulta. A consulta vai ser na segunda, às 9 horas. Aí eu pego aquele compromisso e agendo. Então, segunda às 9, eu tenho oftalmo. Então, cumpri a minha tarefa da sexta, agendei ela aqui para segunda. Eveline, tá bem simples. Qual é a diferença dessa agenda? A diferença é que você vai ter uma visão geral da sua semana. Primeiro, você vai cumprir todos os seus papéis. Não vai ter nenhum papel seu que você vai negligenciar. Você vai colocar as coisas mais importantes. Então, por exemplo, eu marquei o tempo de qualidade com meu marido. Eu posso ligar para ele agora, enquanto eu tô fazendo a agenda, e falar: amor, vamos na quarta-feira no cinema? Vamos. Então, eu já amanhã comprar o ingresso. E na quarta-feira eu já agendo aqui. Então, quanto mais eu agendar os meus compromissos, eu vou ter uma noção de quais são os dias que eu tenho mais lacunas e que eu posso fazer mais tarefas. Então, eu não acordo na segunda-feira, que é um dia cheio de compromisso, com uma lista de tarefas desse tamanho, uma lista de compromissos desse tamanho, e fico assim: ai meu Deus, tenho tanta coisa pra fazer hoje, e aquela ansiedade que sobe lá em cima, e aí todo mundo que você encontra, você fala: ai, tô muito lotada de trabalho, nossa, você não tem noção como que tá minha vida, você não tem noção como que tá meu dia, eu tô muito atolada, a pessoa olha e fala assim: nossa, eita, nem quero ter uma vida dessa. Já encontrou com pessoa assim, que sempre tá correndo? O incrível é que talvez a agenda da pessoa não tá nem lá, esse tumulto todo. Mas porque ela colocou tudo pra segunda-feira, ela ficou ansiosa.
ela ficou com aquele tanto de tarefa na cabeça, ela ficou com aquele tanto de compromisso na cabeça. E ainda pior, quando a pessoa nem agenda tem, que tudo que ela tem que fazer, todas as tarefas que ela tem que fazer, tá tudo aqui. Gente, isso gera um nível de ansiedade tão grande, e aí gera esquecimento, ela esquece coisas que ela tem que fazer, coisas importantes que ela tem que fazer, e aí você vai ser aquela pessoa que tá sempre correndo, sempre sobrecarregada, sempre tumultuada, nunca tem tempo pra nada. E eu queria falar uma coisa em relação ao tempo. Quando você fala assim, não tenho tempo, pensa comigo uma coisa. Quantas horas tem o dia de Steve Jobs? Quantas horas tem o dia do Flávio Augusto, que é um empreendedor que eu gosto muito dele, admiro muito? Quantas horas tem o dia das mulheres mais produtivas, das empresárias, Quantas horas tem? 24. E o seu dia? Quantas horas tem o seu dia? 24. Deus deu para todo mundo a mesma quantidade de horas. E a gente utiliza de forma diferente. E a forma como a gente utiliza o nosso tempo gera os nossos resultados. Então, peraí, eu tenho 24 horas, estou tendo X de resultado. Fulano de tal tem 24 horas, está tendo 100x, 200x de resultado. Eu posso perceber, e não é comparando, é analisando como eu tenho utilizado o meu tempo. Não é que você tem que utilizar o seu tempo sempre igual a alguém. Não, o seu tempo tem que ser baseado nos seus papéis. Mas você tem que procurar utilizar o seu tempo da melhor maneira possível, porque senão é o que acontece com as pessoas que entra ano e sai ano e tem aquela sensação, nossa, o ano voou e o que eu construí para minha vida? O que eu fiz esse ano? Parece que não teve nada de significativo, parece que a pessoa não teve nada de conquista no ano e parece que a vida dela não andou porque ela utilizou o tempo de forma ruim, né? Enquanto outros estão utilizando o tempo de forma boa. Agora eu vou falar qual a diferença. Então, uma coisa que eu esqueci nesse modelo de agenda. Tem uma parte aqui que fala assim: afine o instrumento físico, mental, espiritual e social, emocional. Talvez na hora de colocar suas metas, você não colocou nenhuma meta nessa área, para cuidar do seu físico, para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu corpo. Talvez você não colocou nenhuma meta para cuidar da sua mente, para estudar, para aumentar os seus conhecimentos de algo que você gosta, do seu trabalho. Guarda um aí pra mim que eu tô chegando. Tá bom, amiga, eu vou guardar um pra você. E talvez você não delimitou nenhuma meta na área espiritual. E são áreas que, se você negligenciar, daqui a pouco você tá, igual eu falei no início, insatisfeita, achando que a sua vida tá um caos. E, na verdade, você não está dando atenção para áreas realmente muito importantes. Então, também tem esse espaço aqui, porque se você não delimitou lá em cima nenhuma meta, você vai colocar lá embaixo uma meta para fazer durante a semana. E lembra que eu falei que se você tem um papel consigo mesma, é muito importante você ter um tempo durante a semana só seu. Inclusive é um outro assunto que eu até coloquei no Snap, as pessoas pediram lá esse assunto, que é a questão da interdependência, né? Tem pessoas que não conseguem fazer nada sozinhas. Gente, eu conheço pessoas assim que elas não fazem nada sozinhas. Se elas ficarem sozinhas, elas surtam, elas ficam depressivas, elas ficam... Gente, você tem que gostar da sua companhia. Você tem que acostumar a ter um tempo só pra você, a fazer aquilo que você gosta sozinha, né? Sua vida não tá ligada sempre à companhia de outras pessoas, né? Comece a gostar de você e da sua companhia. Se nem você gosta da sua companhia, como é que você quer que outras pessoas gostem? É uma pergunta que, assim, você tem que analisar e levar muito em consideração, né? Então, vamos lá. Eu falei, definir papéis, metas para cada papel que você desempenha.
Agendar os seus compromissos com data e hora, que aí você vai ter uma visão geral da sua semana, saber qual dia que está mais tumultuado e qual dia que está menos tumultuado, para você poder agendar tarefas, né, essas metas que você definiu em cada dia. Ótimo! Aí eu até anotei aqui um ponto importante para não esquecer, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu ia falar qual a diferença, a adaptação que eu fiz para o meu processo de coaching nessa agenda. Eu posso ser uma pessoa produtiva com essa agenda? Posso, porque tem pessoas, inclusive, antes de trabalhar com coaching, eu utilizei essa agenda melhorou muito a minha vida. Mas essa agenda, ela não tem algo que te faça olhar a longo prazo. Né? Eu posso ser muito produtiva, definir metas e cumprir tudo horário, tive tempo para cada coisa, desempenhei papel. Mas vamos lá, e pensando daqui 10 anos, o que eu quero para minha vida daqui 10 anos? Eu estou começando a construir isso? E aí? Não entrou nas minhas metas da semana, mas eu preciso começar a construir. O que eu quero para minha vida daqui 10 anos, preciso começar a construir hoje. Onde que vai entrar nessa agenda? E essa é a diferença que eu faço no meu processo de coaching. Porque no processo de coaching a gente faz como está a vida da pessoa hoje, né? A gente analisa como está a vida da cliente hoje. Depois eu analiso onde que ela quer chegar, a gente descobre isso junto, né? A gente conversa sobre isso, a gente descobre, tira de dentro dela essas respostas. E aí a gente delimita onde ela quer chegar. E a gente vai traçar o quê? Um plano de ação para ela conquistar aquilo que ela quer para a vida dela, né? Isso. Obrigada, Márcio. A gente vê como está o estado atual da pessoa e o estado desejado dela, onde ela quer chegar. E a gente vai traçar um plano de ação para chegar até lá. Nesse plano de ação, no meu processo eu faço um plano de ação de longo prazo e a gente faz um plano de ação de curto prazo. Quem tá fazendo os processos agora no começo do ano, gostou muito porque tem o processo do ano inteiro, que é o de curto prazo, é o planejamento de 2016. Então, as minhas clientes gostam, elas costumam falar... Muita emoção, Márcio, porque a gente vai aprendendo, vai crescendo e fica realmente feliz quando aquilo que a gente criou gera resultado na vida das pessoas, né? Você sabe muito bem disso. Você passa a mesma coisa que eu. Então, vamos lá. E aí, a gente faz um planejamento de longo prazo, um planejamento de curto prazo, que é o planejamento do ano. E aí, depois eu aplico essa agenda baseada nesse planejamento de curto prazo que a gente fez. Então, é a diferença, né? É o acréscimo que eu adaptei nessa agenda, porque tudo aquilo que a pessoa quer para a vida dela daqui 10 anos, daqui 1 ano, eu ensino ela a fazer esse planejamento tanto anual, o planejamento semanal, e ela tá sempre andando nas metas dela. Então, ela tá cumprindo os papéis e construindo o futuro dela. E é o que eu chamo de transformar sonhos em realidade. E é exatamente isso. Por quê? Às vezes a gente fala, eu quero construir isso na minha vida, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero fazer aquilo, mas quando é que você vai começar? Você tem que ter uma estratégia para isso. Ou você acha que alguém vai chegar, toma, seu futuro, seus sonhos, de mão beijada para você? Não, ninguém. A vida de ninguém é assim, né? A gente constrói dia após dia. Um dia que você não trabalha com suas metas, não trabalha nos seus objetivos, não entra em ação, não cumpre nada dos seus sonhos, é um dia praticamente que você está adiando os seus sonhos. Por quantos dias mais você vai adiar os seus sonhos? Quais são aqueles sonhos que você guardou na gaveta e que você nunca mais lembrou deles, mas sempre fala deles? Você sempre fala deles, mas nunca inicia esses sonhos. Então, isso é muito importante. Eu vou passar aqui uma forma de eu enviar esse modelo de agenda para vocês, se vocês quiserem testar, usar. Eu acho muito interessante que esse tipo de agenda ele pode ser passado. Você pode usar essa folha, ou você pode tanto passar esse modelo para uma agenda de papel mesmo, quem utiliza uma agenda de papel, porque vai anotar lá na hora o compromisso e vai anotar as tarefas. E também eu utilizo no celular.
Então, eu defino uma vez por semana os meus papéis, as minhas metas para cada papel, de acordo com os meus sonhos, o meu mural dos sonhos que eu montei. E aí, eu passo os compromissos para a agenda do Google e as tarefas para um aplicativo de tarefas que eu tenho. Inclusive, quem quiser baixar, chama Sweeps. S-W-I-P-E-S. Isso. Então, eu transfiro essa agenda que eu fiz aqui, que eu faço toda semana, eu faço esse papel e depois eu transfiro os compromissos e as minhas metas nas minhas tarefas para esses aplicativos. Porque eu sou muito digital, então eu consigo acompanhar muito melhor a minha agenda pelo celular. Então, você pode testar. A questão é, você não tem que se adaptar à agenda. Então, não fica se cobrando pegar isso aqui e fazer isso aqui funcionar. A agenda tem que funcionar para você. Tá? Porque a gente se cobra muito. E mulher tem que aprender a se cobrar menos. Porque a gente tem o Márcio. Inclusive, Márcio, eu gosto da frase que você fala. Nome do aplicativo. Eu não sei se aparece aqui contrário. Vou repetir. Soletrar. S-W-I-P-E-S. Sweeps. É o aplicativo de tarefas que eu utilizo, tá? Me perdi no que eu tava falando. Alguém me lembra? Eu tava falando que eu gosto da frase que o Márcio fala. Que mulheres... E eu acabei de falar de você. Você saiu e eu falei de você, Márcio. Falei que eu gosto de uma frase que você utiliza. Que é... Que mulher, ela se entrega muito. E na mesma intensidade que ela se entrega, ela se cobra. E a solução é se entregar menos? Não, a solução é se cobrar menos. É isso mesmo? Falei certo? Eu acho que é isso mesmo. E eu concordo plenamente com isso. Porque se um homem ele faz, uma mulher se cobra na mesma intensidade que ela se entrega. Exatamente isso. Né? Porque ele até utiliza um exemplo, que se um homem ele vai abrir um negócio, ele fala, se não der certo, eu encerro e tento de novo, tento outra coisa, E a mulher, se ela abre um negócio, ela tem que dar certo, não tem outra opção, tem que dar certo. Então a gente se entrega e se cobra na mesma proporção. Concordo plenamente com isso. Então a solução não é se entregar menos, a solução é se cobrar menos. Você não vai, às vezes, acertar de primeira. Daí você vai fazer essa agenda aqui e da primeira vez você vai ficar toda atrapalhada. Mas o importante é você ir adequando, tentando de novo, até a agenda funcionar para você e você ter uma vida mais produtiva, uma vida mais focada, né? Tem uma coisa que eu gostaria de falar também em relação à agenda, mas que não vai dar tempo. Exatamente, se a mulher se entregar menos, o mundo acaba. Porque a ação tá mais em nós, né? Tem uma coisa que eu gostaria também de falar que é super importante na hora de fazer a agenda, mas senão fica muito longo esse periscope, então eu posso até marcar outro. Que é a questão das tarefas importantes, urgentes e circunstanciais. Primeiro, as mais importantes. Se você tá com uma lista de tarefas que tudo é urgente, se você começar a sanar só urgente, você vai viver no ciclo da urgência, que é um ciclo de estresse infinito. Você nunca sai dele. Então, depois, um outro periscope, eu vou marcar pra gente falar sobre essas três coisas. Coisas importantes, circunstanciais e urgentes e como sair do ciclo de urgência, tá bom? Eu vou fazer isso pra vocês, prometo. Voltando à agenda, eu vou passar agora, eu tenho uma lista de transmissão no meu WhatsApp, que eu envio dicas semanais, envio textos, inspirações que eu tenho, baseado nos princípios de coaching, né? Eu gosto muito de escrever, né? É uma forma que eu me expresso, acho que até melhor do que falando, então se você quiser participar, eu vou dar o número agora, anota aí. Porque quem quiser esse modelo de agenda é só me enviar o e-mail, tá? Que eu acho que é a única forma de eu enviar isso pra vocês sem vocês se exporem lá com o e-mail de vocês no Instagram ou alguma coisa assim. Então anota. Pronto? 61, né? O DDD 98391213.
Se você quer entrar na lista de transmissão para receber semanalmente as dicas, você fala, quero a lista de transmissão e a agenda e o modelo de agenda. Se você só quer o modelo de agenda, você coloca só quero o modelo de agenda e coloca o seu e-mail, tá? Porque aí eu vou enviar para vocês. E aí a gente pode tirar dúvidas, eu posso mandar áudio, não tem problema nenhum. Se você ficou com alguma dúvida aqui, inclusive se tiver alguma coisa que vocês querem que eu responda aqui agora. Gente, meu sotaque goianês é demais, né? Se vocês querem, não vou largar, porque eu adoro meu Goiás. O Márcio fica usando os Goiás aí nas palestras dele e eu morro de rir, que a gente é assim mesmo. E Goiás! Então, se vocês querem, podem enviar. A adaptação que eu fiz, Vanessa, é o planejamento de longo prazo, o de curto prazo, e eu ensino como passar esse curto prazo, o planejamento de 2016 desse ano, para a agenda. Então, é essa adaptação que eu fiz. Porque no livro, você pode ler o livro e você vai ter essa agenda aqui. Você pode definir metas semanais, cada semana você vai estar inventando uma nova meta para a sua vida, né? Mas quando você tem um planejamento de longo prazo, que inclusive você tem, você pode transformar esse planejamento de longo prazo, aquilo que você quer em 10 anos, para o seu dia a dia. Então, todo dia você está construindo as metas. Gente, então vamos lá, eu não quero que fique muito longo, né? Já ficando. E se tiver alguma coisa que vocês querem perguntar, envie aí, que eu posso responder para vocês agora. Te amo, Vanessinha. Gente, um dia eu acho que eu vou fazer um periscope só pra contar a história da Vanessa. Eu e você, Vanessa, o que você acha? Vamos fazer um periscope eu e você? Gente, gostei dessa ideia, Vanessa. Vamos marcar o nosso periscope, eu e você. A gente vai contar a sua história e a gente vai assimilar aqueles princípios de coaching baseado na sua história maravilhosa. Eu falo pra Vanessa que a Vanessa tem nanismo. Vanessa, qual a sua altura? Coloca aí pra todo mundo. Ela tem nanismo e eu falo pra ela que ela só não tem tamanho, porque ela domina o mundo. Ela vai conquistar o mundo. Lembra do Pink e o Cérebro? É a Vanessa. Vou conquistar o mundo. Vanessa é maravilhosa, é uma pessoa que eu admiro muito. Então tá bom. Gente, então vamos lá, por hoje é só. Muito obrigada pela presença de vocês. Tem pessoas que eu não conheço, tem pessoas que eu amo, minhas amigas. O Márcio, meu parceiro querido. Deixa eu ver aqui um negócio. Então tá, boa noite pra vocês. E até o próximo Periscope. E aí, manda lá no meu Instagram assuntos que você gosta. Às vezes eu posto frases lá, então fala, eu gostaria de ouvir mais sobre isso, faz um Periscope, que aí eu vou sabendo quais assuntos vocês mais querem, tá bom? E quem quiser a agenda me pede. Boa noite, tchau! Esse negócio aqui é meio difícil da gente encontrar como é que... Aí, achei. Tchau!